Eu fico aqui me perguntando assim, o que que as pessoas, é, pelo que elas se interessam, né? E aí às vezes a gente fica doido para falar sobre um assunto que esteja na moda ou coisa do gênero. A real é que a gente está vivendo um tempo desafiador, assim. Eu olho para o mundo, né, para os eventos que estão acontecendo, os eventos climáticos em especial, mas a queda da diversidade, né, a perda da diversidade de espécies, desmatamento, queimadas extensas acabando com as plantas, isso tudo mexe muito com o meu coração. Quando eu era pequeno, eu não imaginava que a gente fosse chegar no ponto que a gente chegou aqui. Achava que não, que tinha muito lugar preservado. As cidades que eu ia, que eram próximas ao Rio de Janeiro, eram cidades, pô, uma natureza maravilhosa. Búzios, Angra dos Reis, ele era lindo, a Ilha Grande, tudo muito preservado. Petrópolis, quando eu era pequeno, era muito pequeno assim a cidade, né? Uma natureza exuberante. Mas de repente você assiste, né? Você percebe que aquilo já não é mais. E que aquilo que você via não existe mais. Aí dá uma certa tristeza. E ao mesmo tempo, quando eu converso com os meus alunos jovens, eles, eles manifestam angústia, ansiedade. Alguns não dão muita pelota, porque eu acredito que é uma defesa para poder aguentar esse tranco, né? Outros não. Outros, eles se mostram preocupados. Eu diria que mais da metade está preocupado com isso e querendo fazer alguma coisa. E todo mundo olha para isso achando que o governo tem que resolver, algum governo tem que resolver, mas isso não é um problema de um governo. Isso está numa escala mundial. Você esperar o que, que a ONU vai resolver? Não vai. Não conseguiu resolver uma guerra horrível, não conseguiu fazer parar uma guerra horrível. O ponto é que a gente tem as relações deterioradas, todo mundo individualizado, mas todo mundo triste, todo mundo com medo, todo mundo assim sofrendo com tudo isso que está vendo, né? Aí eu fico pensando assim, puxa, será que tem algum caminho possível? Os alunos me perguntam, mas professor, o que vai ser da gente? Qual é a saída? Uma sensação de impotência muito grande, sabe? Uma ansiedade misturada com impotência, com uma desesperança, mas ao mesmo tempo um vício. Eu quero fazer alguma coisa. O que eu posso fazer para sair desse lugar? Porque o lugar que você está vivendo é um lugar de sustentação dessa aceleração da degeneração, né? Então, os processos que deveriam ser, digamos assim, restabelecidos, recuperados, eles são falsamente substituídos. Então você derruba uma floresta, um ecossistema, você elimina um ecossistema e você diz que você vai compensar plantando árvore em outro lugar. Não vai. Um ecossistema não é uma árvore, são inúmeros seres, uma diversidade enorme que se perde. Aí você plantando uma árvore, ou várias, planta várias diferentes num lugar, aquele ecossistema vai levar muito tempo para recuperar o que ele era antes. Se é que isso vai acontecer, num novo tempo, num novo clima, talvez não aconteça. Aí isso dá uma certa agonia, né? Soluções que não são soluções. Está empurrando com a barriga alguma coisa que a gente imaginava ser lá na frente o maior problema. O que é um grande egoísmo, as gerações futuras que se virem. Mas não, o problema é agora. Então vamos para esse lugar, o lugar do egoísmo, né? O lugar que você olha só para dentro de você e você acha que você só interessa solucionar a sua própria vida, né? Então vamos ver. O vento está aqui soprando agora, está frio. Estou falando aqui no meio frio. E o vento está soprando e está dizendo: é necessário fazer rápido, mas existem outras possibilidades de direção. Uma das direções eu trabalho através do ateliê regenerativo. Eu acredito profundamente num caminho regenerativo.
Mas não é um caminho distante, não é um caminho que você vai ter que se mudar lá para uma região inóspita para morar com os indígenas para tentar proteger alguma coisa. Não, os indígenas já estão protegendo o que eles têm para proteger. Eles estão muito ameaçados. Mas o que mais ameaça a eles é a nossa forma de viver. As escolhas que eu e você fazemos. Porque a gente faz escolhas, a gente sustenta ações e atividades que fazem parte desse mundo devorador. Esse sistema produtivo devorador, que gera muitos empregos, inclusive o meu, e a possibilidade de todo mundo viver dentro de uma lógica do dinheiro, do compra e vende. Dentro da lógica de que alguém ganha, vários perdem, como numa competição. Não tem uma lógica do ganha, ganha, ganha. Quer dizer, eu ganho, você ganha e a natureza ganha. Então eu trago esse lugar de reflexão. Será que tem um lugar que a gente possa ter uma saída? O ateliê regenerativo responde um pouco essa pergunta. Responde um pouco porque a gente nunca tem certeza de nada, mas eu acredito nesse caminho. É um caminho que eu intuí através da minha meditação. E é como se algo falasse para mim: segue esse lugar, traz essa ideia para o mundo, coloca para as pessoas, ensina a eles como é que faz. Isso pode ser um dos caminhos possíveis dentro das várias iniciativas que estão acontecendo no mundo. E não são poucas. As iniciativas que estão no mundo não estão na mídia, não estão na televisão, não estão no Instagram, não estão na mídia comum. Mas elas existem. E tem milhares acontecendo. Você quer participar? Você quer ser parte da cultura regenerativa para um outro mundo, para uma outra possibilidade, sem precisar sair desse planeta, sem precisar ver destruição até o final para poder ter uma luz no fim do túnel, sem que tenha um sofrimento avassalador. É possível, sim. Eu creio perfeitamente nisso. E na potência que você passa a ter a partir do ateliê regenerativo. Não é uma ação individual, é um individual conectado ao coletivo da vida, e não apenas ao coletivo de humanos. A vida está centrada na vida, e não centrada nos seres humanos. Vem comigo, pode ser um percurso divertido. Eu não vou fazer vídeos elaborados com grandes edições e coisas do gênero. Não tenho muita paciência para isso, nem tempo. Eu vou trabalhar aqui sequências de vídeos onde nós vamos trabalhar os nossos valores degenerativos. E a gente vai constituir o nosso mapa degenerativo. Aí você vai perguntar assim, mas como assim valores degenerativos? Eu sou uma ótima pessoa, tenho minhas maldadezinhas, mas eu sou uma boa pessoa. Como assim degenerativo? Vamos trazer um exemplo para agora, rapidamente. Não vou elaborar muito, é só para um exemplo. Competição. A gente aprendeu, pelo menos a minha geração e as anteriores, que a competição é a regra da vida. Sobrevive o mais forte. Não é verdade. A natureza que existe, toda essa natureza que está aqui, toda essa natureza, ela só existe por cooperação. Porque vários seres estão trabalhando aqui para que esse solo consiga ter saúde, para que essa árvore cresça dessa maneira. Olha isso. Uma coisa majestosa. Ela fez isso sozinha? Claro que não. Primeiro ela honrou e ela se curvou ao grande astro, ao Sol. O que ela faz? Ela é uma armazenadora da energia do Sol. Ela recebe o Sol, nenhum outro ser faz isso. Aí esse ser vegetal recebe o Sol e converte em matéria. Aquela energia converte em matéria, e essa matéria vai dar vida a tudo que existe. O tronco dela, se você for ver, aqui tem aqui, ó, aqui fica mais fácil de ver, o tronco dessa árvore é sol armazenado, não é? Isso é um milagre, é sol armazenado. E quando a gente resolve fazer uma fogueira, a gente liberta essa energia do sol que estava aqui
dando vitalidade para a vida, a gente extrapola ela para todos os cantos. Sabe aquela chama do fogo que sobe assim, se espalha? Pois é o sol espalhando para todos os cantos, mas já transmutado em outra forma. A competição, portanto, ela é uma interpretação equivocada. Na verdade, as plantas, os seres, eles não estão competindo, eles estão compartilhando sucessos, aonde o sucesso de um instiga o outro até um sucesso maior. E o sucesso de cada um promove o sucesso de todos. Não é um processo onde você ganha, o outro perde, o outro é destruído. Não existe isso. O outro é ciclado. O outro entra no ciclo da vida. Então, competição, que a gente sempre acreditou ser um valor para a gente ter sucesso, para a gente ter oportunidades na vida, competição é um valor equivocado, dessa maneira. A competição criou o individualismo acentuado, exagerado, e a gente acabou destruindo uns aos outros. A gente segue destruindo uns aos outros. A gente segue destruindo os outros seres, animais, vegetais, fungos, bactérias, tudo. A gente segue ignorando os seres invisíveis, que a gente sabe que estão por aqui. Muitos sentem, mas a gente finge que eles não existem, dizendo que isso não é científico, né? Uma insensibilidade grande, uma desconexão muito grande com o próprio mistério da vida. Então, competição, você apostou nela, você deu cotovelada em muita gente, consciente ou inconscientemente. Essa competição, ela está associada a uma meritocracia, aonde você diz, eu cheguei aqui por mérito, por meu esforço. Mas isso não é verdade. Você chegou ali porque você estava numa posição de privilégio. Até existem aqueles que chegam por esforço só pessoal, apesar de ter enfrentado todas as posições de não privilégio. Mas o que a gente mais vê é o privilegiado dizendo, cheguei aqui por mérito. A competição, o mundo competitivo é assim. Então a gente só chega dando cotovelada. Ouvimos muito esses ensinamentos e esses ensinamentos levaram a humanidade para onde nós estamos agora. Portanto, competição levou a gente a esse estado de visão torta, defeituosa, que eu chamo de degenerativa. E ela é um dos valores, que eu diria, chaves do nosso mapa degenerativo. Todos nós temos isso, em algum ponto. Mas como que a gente pode transformar num processo regenerativo essa competição degenerativa? Sugiro que a gente possa fazer um contraponto desse valor. Se eu não vou competir, eu vou cooperar. Cooperação passa a ser, então, um valor nobre de regeneração. Como é que eu coopero com a vida? Como é que eu coopero com os outros? Como é que eu coopero com o sucesso de todo mundo? Porque todo mundo vai cooperar para o meu sucesso. Todos têm sucesso. Vamos dar como exemplo uma corrida, atletismo. Você tem lá 20 pessoas correndo, postando a corrida. Aí saem correndo, só um ganha, né? Um chega na frente. Esse um ganha tudo. Ganha fama, ganha notoriedade, ganha dinheiro. O resto é esquecido, mas aquele que foi campeão mundial, recordista, ele é sempre lembrado. Esse é o erro. Esse é o processo competitivo degenerativo. Qual seria o cooperativo? Todos continuaram a disputar a corrida. Um chegou na frente, os 20 ganharam. Porque foi necessário que tivesse todos eles correndo, instigando aquele que ia conseguir dar o máximo possível de si para chegar na frente. Então, ele chegou na frente impulsionado pelos outros. Portanto, a vitória é de todos, não é de um. Então, o prêmio é de todos, não é de um. A gente tem que mudar muito como humanidade a nossa visão, os nossos valores, para a gente entender
essa lógica. Não pode ser um ganhando. Todos. E aí eu digo todos os seres vivos. Todos os seres que existem devem ganhar, a partir das nossas escolhas e das nossas atividades humanas. Próximo vídeo eu vou eleger mais um valor para a gente aprofundar essa discussão. Como é que eu saio de um mapa degenerativo e começo a construir um mapa regenerativo. Grande abraço.